Oi, gente, eu sou a Lara, tá? Representando aqui os profissionais formados em letras. Eu ressalto já que o curso de letras é bastante polivalente, né? Então, existem lugares, por exemplo, do Brasil que oferecem o curso Letras Libras, né? Já que Libras é a linguagem brasileira de sinais. Então, a pessoa ela sai formada, ela tem um conhecimento básico de literatura, acerca de língua portuguesa, mas também de Libras. Existe o curso letras em inglês, letras espanhol, letras francês, letras árabe, letras russo, letras alemão, tá? Se vocês darem uma pesquisada, geralmente nas universidades particulares, nas faculdades particulares, são oferecidos os cursos de letras em inglês e letras espanhol, mas nas universidades públicas existem outras habilitações possíveis, tá bom? Principalmente na USP. Na USP existe letras para tudo quanto é gosto, tá? E eu sou formada em letras português, né? Eu não escolhi nenhuma língua estrangeira para estudar na faculdade, porque o meu interesse sempre foi estudar um pouquinho mais a respeito da literatura brasileira e portuguesa. Então, isso me permitiu, na universidade pública que eu fiz, né, na Unifesp, cursar, assim, matérias bem diferentes, matérias da filosofia, né? Enfim, mas aí, isso aí é uma outra história. Só queria dizer para vocês que o curso de letras é muito polivalente, tá? E ele é polivalente também porque o profissional formado em letras pode atuar em diversas áreas. Ele pode ser tradutor de obras, né? Passar a obra que está em francês para o inglês, em francês para o português, em português para o francês. Então, é possível que o estudante de letras formado trabalhe com tradução, tá? Tenho amigos que trabalham com tradução. É possível que a pessoa formada em letras trabalhe com correção de exames oficiais. Então, existem muitos concursos públicos, muitas vezes os profissionais de letras, eles são aí convidados para formular questões ou mesmo corrigi-las, tá? É um processo aí muito acessível de correção para as redações do Enem, eu já fiz parte desse processo. Então, é possível que o profissional de letras também atue como corretor de textos, ou então como alguém que elabora aí conteúdos, tá? De materiais didáticos, de provas. Também é possível que o profissional de letras trabalhe com edição de textos, fazendo um trabalho mais técnico, ajustando o texto à página, questão de espaçamento, tá? Atuando aí junto com um profissional de biblioteconomia, tá? Ou de edição. É possível também que o profissional em letras tenha essa atuação mais técnica, tá? Eu tenho um colega também que trabalha com edição. Eu sou professora, talvez a frente mais conhecida aí para as pessoas que cursam letras é o professorado. Eu sou professora, e como é que é o cotidiano de um professor, né? Acho que todos vocês já conviveram com professores, mas talvez vocês não, não saibam do cotidiano do professor, né? O professor, ele é uma pessoa normal, né? Ele come, ele dorme, né? Ele se diverte. Mas eu acho que o que marca mesmo o cotidiano de um professor é o estudo frequente. Para um professor ele dar uma aula boa, uma aula de qualidade, independentemente do material de que se vale a escola, se é uma apostila, né, se é um livro didático, ele precisa sempre estar atualizado, né? Uma coisa, eu acho que um grande desafio assim ao cotidiano do professor é sempre se atualizar no que diz respeito ao seu conteúdo, ao mundo, porque você só consegue chamar a atenção dos alunos se você estiver conectado com as novidades, né? Existem muitos professores, por exemplo, da velha guarda aí que tem uma dificuldade bastante grande com as novas tecnologias, até são resistentes em relação às novas tecnologias em sala de aula, mas isso não funciona muito bem, porque na verdade é o que faz parte da realidade atual, né? Então, o professor, ele sempre precisa estar se reinventando. Então, não basta a gente se formar em letras lá, 10 anos atrás, parar de estudar, não é assim que funciona, né? O profissional de letras, ele sempre precisa estar, e profissional da educação, precisa sempre estar em formação, tá? Lendo muito, profissional de letras lendo muito. Poxa, conhecendo os livros que o pessoal gosta, Jardim Banana, né? No meu caso, que dou aula para o Fundamental 2 também, Harry Potter,
o professor, né, o educador, ele precisa estar conectado às demandas dos alunos. Então, acho que estudar faz parte do cotidiano do professor. Estudar o que os meninos leem, estudar conceitos que já foram revistos, muitas vezes superados, que a gente aprendeu na faculdade, porque nem tudo que a gente aprende está 100% correto, tá? As coisas vão sendo reformuladas. Então, eu acho que esse é o cotidiano do professor. O cotidiano do professor é estudar para levar discussões pertinentes da sala de aula, para exigir trabalhos que, de fato, desenvolvam senso crítico nos alunos, para fazer avaliações justas, que não estejam apenas comprometidas com avaliações externas, que futuramente os alunos farão, mas também com a formação deles enquanto sujeitos, né? Eu acho que esse é o cotidiano do professor, estudar. Estar sempre pronto a aprender em lugares diferentes, fazendo pós-graduações, mas aprender também com os alunos, com a realidade deles, tá? Quais os desafios do professor, gente? São muitos, né? Eu imagino que você já tem uma noção aí que o primeiro desafio diz respeito ao salário, tá? No Brasil, o professor ele não é muito valorizado, tá? O professorado não é valorizado enquanto carreira. Aconteceu comigo, por exemplo, de no ensino médio, os professores me perguntarem, o que você vai fazer? Falar, eu vou fazer letras. Para ser professora, não faz isso, você é tão inteligente. Ué, mas qual o problema, né? Ser inteligente e cursar letras. Então, é considerado um desperdício, porque muitas vezes o que a gente encontra mesmo, assim, no mundo do trabalho, é um desprestígio em relação à profissão de professor, tá? Não é em todo lugar que a gente encontra, mas a gente está falando de Brasil, né? Um país aí que desde a sua fundação não tem educação com prioridade, né? Então, o salário do professor muitas vezes espelha essa falta de prestígio profissional. Nem sempre, existem lugares que remuneram bem, mas assim, de forma geral, é um problema aí com que os professores se deparam, tá? Então, acho que esse é um desafio. Outro desafio, que diz respeito principalmente à atualidade, é a censura, né? Os professores, eles têm sido censurados, principalmente em rede privadas, às vezes, por falarem coisas que não agradam alguns pais, que não agradam alguns alunos que ali estão, e isso tem sido muito complicado, né? É o momento que a gente está vivendo mesmo, em que os professores eles estão sendo, assim como a própria ciência, né? Os professores eles estão sendo questionados em tudo que dizem, mas questionados não é a palavra correta, na verdade, acusados em tudo que dizem, né? Então, muitas vezes, só o fato de você ali, numa aula de produção textual, né, que já aconteceu comigo, tocar um tema mais sensível e o aluno discorda, ele pensa que você está atacando a ideologia dele, quando na verdade você só está tentando promover ali uma discussão, aí tem reclamação, porque isso não é visto com bons olhos. A gente está enfrentando um momento difícil no Brasil, tá? Os professores, eles têm o desafio de não baixar o nível de suas aulas, ou seja, promover aí a formação política, a formação cidadã dos alunos, mas, ao mesmo tempo, ele tem um desafio, né, de equilibrar aí essa diligência de formar os alunos enquanto cidadãos com o proteger a própria pele, né? E, às vezes, não dá muito certo, às vezes um problema ou outro acaba surgindo. O professor, ele tem muito peso em tudo que ele fala, então a gente sempre precisa prestar assim, muita atenção em tudo que a gente fala, em tudo que a gente diz, porque isso pode se voltar contra nós, né? Em que, infelizmente, ainda mais esse contexto aí em que vivemos, tá bom? Agora, sobre... Deixa eu ver qual outra pergunta norteadora. Os desafios são esses que eu falei, mas também é uma profissão muito, muito gostosa. Eu gosto bastante de ser professora, tá? Porque a gente tem um retorno muito gostoso no que diz respeito ao afeto, à formação de pessoas, né? É muito bom você colaborar positivamente à formação de alguém. Então, para mim, vale a pena, tá? Agora, como foi a passagem da formação universitária para a atuação profissional? Foi tranquila, porque todos os cursos de licenciatura, eles incentivam, né, os alunos, na verdade, até obrigam os alunos a fazerem estágios, tá?
durante a graduação, principalmente perto de se formarem. Então, eu fiz 3 estágios em escolas públicas, acompanhando professores, pensando em aulas possíveis para dar em determinadas turmas, diferentes níveis. Então, a gente é preparado na faculdade para isso. Agora, um problema é que, às vezes, a gente fica muito envolvida ali com as atividades de pesquisa, isso acontece bastante em universidade pública, como eu fiquei, né? Atividades de pesquisa, isso é maravilhoso, abre trocentas oportunidades para a gente. Eu sou de origem simples, né? Então, assim, eu pude viajar para o exterior graças a pesquisas que eu desenvolvi na faculdade. Eu sou muito grata a essas pesquisas por isso, mas um probleminha que há, assim, entre o curso e a atuação profissional é o ingresso no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes ali o mercado de trabalho já exige que você termine o curso com experiência. E aí, as pessoas que fizeram estágios remunerados em colégios privados, elas acabam tendo mais facilidade de ingressar no mercado, de conseguir vaga numa escola, tá? Isso acontece. Mas o que eu diria, assim, para vocês que estão pensando em que curso fazer, pensem em todo o processo formativo, não pensem apenas no resultado no final. Ah, eu quero ser professora. Então, vou fazer isso, isso, isso. Não, curtam todo o processo, porque muitas vezes no processo a gente descobre outras coisas que a gente quer fazer, né? Tenho amigos meus que mudaram de curso, começaram letras, foram para pedagogia, começaram letras, foram para filosofia. Tenho colegas que decidiram seguir o professorado, falaram que não queriam dar aula e agora se veem assim super realizados dando aula, outros que falavam que queriam dar aula, que se encontraram na edição. E por quê? Porque a faculdade, assim como o estudo na escola, ela não visa formar profissionais apenas, mas ela visa abrir a nossa mente, a permitir que a gente se conheça mais, certo? Então, estejam abertos aí ao processo que a universidade ela oferecerá a vocês, sabe? E eu acho que essa é a parte mais gostosa da formação. Eu gostei muito do curso que fiz, gostei muito de fazer letras, gostei muito de fazer no lugar em que fiz, que foi a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, super aconselho, tá? Campus Guarulhos. Gostei muito de toda essa experiência, gosto de ser professora também, apesar dos problemas que a gente enfrenta. E é isso. Um beijão, espero ter contribuído de uma certa forma para vocês conhecerem um pouquinho mais da realidade aí dos profissionais de letras. Beijos.